aí, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Marcelo aqui da Vale Tutti Art. Estou muito feliz de hoje estar ensinando você a fazer esse móvel aqui maravilhoso, que é um enfeite pendente, usando micro pompons de lã e espelhinhos. Todo esse material é muito fácil de encontrar e essa peça é muito gostosa de fazer também, bem rápido. Isso aqui dá para você colocar na sua varanda, na sua casa, dá para você vender também em feiras, é algo muito legal e muito comercial. É legal porque esses espelhinhos aqui, eles refletem a luz do sol, então se você colocar na sua varanda, dependendo da hora que o sol bater neles, eles vão ficar soltando reflexos por todo lugar. Para quem acompanha o meu trabalho sabe que infelizmente eu perdi aí o meu amor, que é o Anderson, e agora eu mudei de casa, estou recomeçando a minha vida em outro lugar e para mim tem sido muito legal me conectar com as coisas da casa realmente, que era algo que a gente sempre gostou muito. Então eu tenho feito aqui a reforma, mudei de casa, mudei o ateliê e eu tenho gostado muito de fazer itens de decoração, usando sempre o artesanato. Lembrando que na minha casa eu sempre fiz as coisas onde eu morava, assim, eu sempre gostei de fazer os enfeites, os detalhes, cuidar de tudo de uma forma mais afetiva, né? Então eu gosto muito de fazer as minhas coisas ao invés de comprar. E eu achei que seria muito legal trazer, porque muita gente tinha pedido para trazer coisas de decoração mesmo. Então é isso. Eu espero que vocês gostem bastante desse projeto, que vocês façam, que vocês vendam ou decorem bastante a casa de vocês. Vamos para a nossa aula agora. Oi, gente, estou aqui com o material necessário para a gente fazer aqui o nosso enfeite, né, o nosso pendente. Vou passar aqui tudo que a gente vai usar. Bom, a gente vai precisar de lã. Essa aqui é a lã família da Pinguim. Se você não quiser usar a lã para fazer os nossos pomponzinhos, você pode usar esses pompons que já vêm prontos, tá? Esses aqui são alguns que eu tenho aqui na minha casa. Eles já vêm prontos desse jeito no pacotinho. E tem de várias cores e tamanhos, tá? Esse aqui é pequeno, o que eu vou fazer é um pouquinho maior. A gente vai precisar também de um garfo, para a gente poder fazer aqui os nossos pompons. Linha de nylon, essa linha de pesca que é transparente. Uma agulha, de qualquer tamanho, tá? Eu vou usar aqui uma argolinha dessas de chaveiro, para a gente poder pendurar na parte de cima. A gente vai precisar de cola. Essa aqui é uma cola universal, mas você pode usar aquelas colas tipo Super Bonder ou cola de silicone, cola de isopor também dá certo. Depois um dos principais materiais que a gente vai precisar é essa fita aqui, ó, que vem com esses espelhos colados, tá? Tem também de vários tamanhos, esse aqui é o tamanho maior. Ó, cada um desses quadradinhos de espelho, ele tem exatamente 2 centímetros, tá? Tanto de um lado como de outro. Pode ser de outro tamanho se você não encontrar desse. E aí, para finalizar aqui na parte de baixo, até para dar um peso, eu vou usar essas peças. Eu vou usar essa aqui, que eu comprei na 25 de março, tá? É uma peça de vidro, tá? É tipo um prisma, mas você pode usar assim de olho grego, como a sua imaginação mandar. A ideia é você usar o que você tiver aí, tá? Não precisa seguir à risca essa lista. Uma tesoura e esse pentinho aqui de pentear cachorro que se chama rasqueadeira. É muito fácil de encontrar em pet shop, que a gente vai usar para pentear o nosso pompom e deixar ele assim bem fofinho. Então vamos começar. Esse aqui é um pompom micro, tá? Porque é o menor pompom que dá pra gente fazer. E a gente vai usar o garfo como referência, tá? Então a gente pega um pedaço de fio, passa aqui, ó, no centro do garfo, corta. Tá? É bem simples fazer esse pompom, eu uso ele para muitas coisas, para fazer chaveirinho, para fazer enfeite de bolsa. Então, ó, depois que a gente passou esse fio aqui no meio do garfo, a gente vai dar aqui cerca de 25 voltas sem apertar muito, tá? Vamos contar junto, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, tá? Dependendo da espessura do seu fio, você pode dar mais ou menos voltas, tá? Esse aqui é um fio que não é muito grosso. Então, ó, depois que a gente passou esse fio aqui, a gente vai pegar essas duas pontinhas do fio que a gente passou aqui no garfo, ó,
e vai envolver, ó, você vai passar aqui no meio essa parte. E aí você vai dar um nó aqui, ó. Só que esse nó, a gente vai passar 2 vezes aqui, ó, pela parte de dentro do nó, tá? É um nó que vai ficar mais reforçado. Então a gente vai apertar bem aqui o garfo e aí vai tirar esse fio aqui de dentro, ó, ficou desse jeito aqui. Agora a gente vai dar mais uma apertadinha. Aí agora você pode dar mais um nó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou passar de novo esse fio, ó, pela parte de dentro aqui, ó, para ficar ainda mais reforçado, tá? E aí agora eu vou dar um nó aqui, eu vou dar 2 nós. Ó, o primeiro e o segundo para ficar bem firminho mesmo. E agora eu vou cortar esse excesso aqui de fio, tá? Eu vou cortando todas essas sobras. E agora eu vou passando a tesoura, ó, bem aqui no meio, ó, no local onde tá esse fio dobrado aqui, ó. Eu vou colocando a tesoura aqui dentro. Por isso que é importante que seja uma tesoura igual a essa que tem aqui essa parte mais fina, tá? Tem tesouras, tipo tesouras escolares, sabe? Que são arredondadas aqui, que não dá muito certo para você fazer isso. Tem que ser uma tesoura que tenha a ponta fininha, tá? Você vai aqui, ó, e vai abrindo todas essas partes, tá? Pode ir fazendo isso com bastante calma. Aí você vai com os dedos aqui, ó, soltando, tá? Esses fiozinhos, ó. Aí agora, que você viu que tá tudo cortadinho aqui, você aperta aqui, ó, com o seu dedão, tá? E o seu indicador. E aí você vai cortando, meio que mentalizando aqui uma bolinha, tá? É só você olhar e visualizar a forma arredondada. E aí você vai cortando com bastante paciência, tá? É importante que tenha uma tesoura boa, não pode ser aquelas tesouras cegas, senão você vai ficar estressado aí, não vai ficar bom. E cuidado para não cortar o seu dedo também, tá? Ó, então você vai cortando aqui com bastante paciência. Primeiro a gente vai cortar nessa direção aqui, ó, redondo, tá? Então você vai cortando todos os fios que você vê que estão sobrando, ó. Tipo aqui, você vai passando o dedo aqui, ó, e vai vendo. Onde estiver sobrando, você corta. Quanto menor você quiser o seu pompom, você vai cortando mais, tá? E aí quando você achar que tiver bom, desse lado aqui, ó, você vai cortando tudo. Aí depois disso você vai abrir ele, ó, você vai pegando seus dedos aqui e vai abrindo agora no outro sentido, agora pra cá, tá? A gente cortou nesse sentido, agora a gente vai cortar no outro sentido. Então a gente vai separando aqui, ó, colocando sempre os dedos aqui no meio. E de novo a gente vai fazer a mesma coisa, tá vendo aqui, ó, como ele tá todo irregular agora nessa parte? Então a gente vai de novo aqui, cortando. Corta sempre as pontinhas, tá? Não afunda muito a tesoura, senão corre o risco de você perder. Ó, eu costumo colocar o dedo aqui, ó, e tudo que eu vejo passar do meu dedo, eu corto. Ó. Passou aqui do dedo, ó, você usa o próprio dedo como referência, ó. Passou do dedo, você corta, só não corta o dedo. Depois que a gente faz isso, agora então, a gente vai pegar aqui a nossa rasqueadeira, que é esse pentinho aqui, e vai de novo fazer aquilo lá. A gente vai apertar aqui com o dedo e vai usando esses dentinhos aqui de metal, ó, para ir penteando aqui a nossa bolinha. Aí você vai vendo que vai ficar mais fofinho, tá? Que a gente vai abrindo mais aqui os fios, ó. Então você vai fazendo isso com bastante paciência. Cuidado para não desfiar, por isso que é importante você apertar essa parte aqui central, porque é normal, ó, esses pelinhos aqui começar a soltar, tá? Aí depois que a gente penteou um pouquinho essa bolinha, agora a gente vai de novo com a tesoura e vai cortando, ó, esses fios que ficaram aqui arrepiados, tá? A gente vai cortando com bastante cuidado. E sempre modelando para essa bolinha ficar redondinha, tá? Onde tiver pontas, você vai lá e vai regulando para ficar tudo no formato só. Pronto, ó, minha bolinha ficou feita. Agora você pode ver, ó, que ela ficou do mesmo tamanho das outras bolinhas, ó. Ó, então aqui eu estou organizando na ordem cromática, do vermelho
laranja, amarelo, verde, ciano, azul royal e roxo, tá? Você pode fazer da cor que quiser, pode fazer tudo de uma cor só também, pode alternar 2 ou 3 cores. Agora, a gente vai pegar essa linha de nylon e vai cortar um pedaço que a gente vai querer que seja mais ou menos o tamanho do nosso enfeite, tá? Aí você corta um pouquinho a mais, tá? Porque às vezes você pode precisar cortar um pouco do fio. Bom, essa linha ela é transparente, tá? Se você não tiver ela aí, você pode usar uma linha colorida também, que não tem problema. Aí a gente vai passar aqui, ó, pela agulha, tá? Pode ser uma agulha de qualquer espessura. E agora a gente vai passando esses fios. Como eu quero que o roxo fique embaixo, né? Nessa ordem que eu coloquei, então eu vou passando na ordem certa, ó. A gente coloca a agulha bem no centro do pomponzinho, tá? E passa pela linha. E como eu falei, se você estiver usando o pompom pronto, ó, vai ser a mesma coisa, ó. Você vai pegar ele aqui e vai passar ele. Só que eu não vou usar esse aqui, eu vou usar o que eu fiz. Aí agora eu vou colocando as cores aqui na ordem, todas elas. Aqui tá um pouco difícil de passar essa agulha por alguns pompons, porque tem vezes que fica apertadinho, porque a agulha que eu tô usando é uma agulha um pouco mais grossa, tá? Mas se você usar uma agulha de costura comum, aí vai ser bem mais fácil. Bom, passei aqui os pompons pela minha linha, olha só, inclusive é uma coisa que fica de ideia aí para você fazer. Dá para fazer chaveiros, dá para fazer várias coisas com isso. Bom, depois que a gente fez isso, eu vou pegar essa argolinha aqui, ó, e vou dar um nozinho aqui na ponta, tá? Eu vou dar 2 nozinhos ou 3, bem apertadinhos para não soltar. Essa aqui vai ser a parte de cima do meu enfeite, que é o lugar onde eu vou ter para pendurar ele no teto, na parede, enfim. E aí eu vou cortar aqui, ó, essa sobra de fio, mas não vou cortar muito rente, tá? Para não correr o risco de soltar. Você deixa aqui, ó, uma pontinha. Então você vai aqui visualmente, ó, escolhendo o local que você quer que fique cada pompom, tá? Lembrando que entre um pompom e outro a gente vai colocar um espelhinho, tá? Então não deixa muito junto, tá? Se você deixar ele muito distante, o teu enfeite vai ficar maior. Depois que a gente definir o lugar que esses pompons vão ficar, a gente vai pegar aqui a nossa cola e vai unir eles aqui, ó, com o fio, ó. Então a gente pega aqui a cola, coloca, ó, bem no lugar onde ele tá. Ó, coloquei a colinha aqui, tá vendo? E aí a gente dá uma andada aqui com o fio e aperta aqui o pomponzinho no lugar. Ó, a gente pega o pompom e pressiona, ó, e segura um pouquinho. Dessa forma, o pompom ele vai prender aqui na linha. Aí se você quiser, você pode fazer isso do outro lado também, ó. Você abre aqui o pompom, ó, no local onde está passando a linha, e aí você coloca aqui uma gotinha de cola, ó, bem em cima do lugar onde está a tua linha, ó. Você coloca aqui a gotinha e aperta, tá? E aí você segura aqui o pompom, ó, na linha. É que aqui essa linha ela é transparente, ó, não tá dando para ver, mas ela tá aqui, ó. Colei aqui o primeiro pompom, agora eu vou pegar aqui uma fita métrica, ó, e vou medir para ter mais ou menos uma ideia. Ó, tem 8 centímetros de distância entre um pompom e outro. Então sempre que eu for colando, eu vou pegando essa medida, tá? Para não correr o risco de ficar um diferente do outro. Ó, então aqui, ó, eu vou colar esse aqui. E eu vou fazendo isso agora com todos os próximos pompons. Eu volto quando eu tiver colado tudo. Pronto, gente, já colei aqui os meus pompons. Agora a gente vai para a parte aqui dos nossos espelhinhos, tá? Então aqui a gente vai separando esses espelhinhos, ó. Você pode só chegar e cortar e deixar assim de 2 em 2, tá? Porque aí você só põe a cola aqui e dobra na hora de colocar. Aí é bom a gente ir recortando aqui, ó, essas rebarbinhas que ficam, que é dessa telinha que fica aqui no fundo, tá? Isso é só para você ficar com um acabamento melhor, para não ficar esses pelinhos aqui aparecendo, tá? Pronto, cortei aqui 6 conjuntinhos de 2 em 2, tá?
ou 12, tá? Se você cortar cada um deles separados. Isso aqui vai depender do número de pompons que você vai usar, do tamanho do seu enfeite. Eu comprei acho que meio metro dessa tela aqui, vem bastante, tá? Então vai dar para fazer bastante enfeite aí, que eu com certeza vou querer fazer para vários lugares aqui da minha casa e para dar de presente agora no fim do ano também, que é muito bom. Ó, então agora a gente vai pegar cada um desses conjuntinhos, vai colocar aqui a cola, coloca uma gotinha boa aqui, tá? Só que também não põe muito, para não correr o risco de ficar saindo aqui pelas laterais e transbordando. Porque se essa cola pegar aqui no teu espelho, ele vai ficar embaçado e vai ficar feio, tá? Então agora a gente vem aqui, ó, no nosso enfeite e vai colar. Só que eu não vou colar ele assim dessa forma reta, eu vou colar ele enviesado, tá? Bom, então eu posicionei aqui, ó, exatamente entre um pompom e outro, pegando aqui, ó, nos cantinhos do espelho. Então agora eu vou dobrar esse que vem aqui em cima. E aí eu vou arrumar de uma forma, ó, que fique pegando um em cada pontinha. Ó, bem assim, tá? Aí eu vou ver se tá na mesma altura, ó. Se não tiver, eu posso puxar um pouquinho o meu fio até acertar, tá? Depois que tiver ok, aí a gente pula para o próximo e vai fazendo em todos. Prontinho, colei tudo aqui. Vocês não têm ideia de como isso aqui tá lindo. Realmente é uma coisa que é muito bonita, porque quando o sol bate aqui neles, ele vai refletir a luz. Então é um enfeite que, além dele ser bonito, ele traz luz para sua casa, ele traz movimento, né? Que o vento vai batendo e ele vai virando. Então é uma coisa muito bonita para você ter perto de uma janela, numa varanda. Agora eu vou pegar aqui a peça que eu escolhi, que é essa peça de vidro aqui, que parece um cristal, né? É um prisma, muito bonito. Então agora eu vou dar um nó aqui nesse fio aqui na ponta. Lembra que eu falei para vocês para deixar um pouco mais de fio, né, na hora de cortar? Acabou que eu fui esticando aqui o espaço e deu certinho. Eu devia ter deixado ainda mais fio. Por isso que é interessante vocês, na hora de cortar isso aqui, deixa um pouco mais de fio, porque não vai mudar nada você deixar mais fio ou não, né? Pronto, eu dei vários nós aqui para não soltar. Eu vou cortar esse fio, mas eu vou deixar aqui pelo menos um dedo, tá? De distância para não correr o risco de soltar. Olha só que lindo, agora o nosso enfeite está pronto. E eu vou pendurar aqui na minha varanda, na minha janela, e vou mostrar para vocês como ficou.